Mateus 6, 9 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço a revelação da tua palavra. Eu te peço conhecimento, ó Deus. Eu te peço que o teu Espírito Santo possa atuar nas nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos ter entendimento da tua vontade. Ó Deus, para que nós possamos nos submeter a Ti, ó Pai, vivendo, Senhor, uma vida diferenciada, uma vida, Senhor, de sal e luz para este mundo. Que o Senhor esteja, Pai, com cada uma destas pessoas, através do Teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é: alcançando o reino de Deus através da oração. Quando o nosso irmão Joe estava aqui fazendo louvor, eu pensei como se eu estivesse começando a igreja. Falei, rapaz, esse camarada vai me complicar, que ele está falando a mensagem que eu vou pregar. Quando você começa a pregar, e você escuta isso, né, uma coisa no culto que você não tinha programado nem planejado, você pensa assim, ah meu Deus, o que eu faço? A gente que já está há muito tempo já começa a entender o seguinte, que o Espírito de Deus, ele se move no meio da igreja. A Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós entendemos, irmãos, que mesmo sem a gente fazer nenhum combinado com as pessoas, o Espírito Santo, ele ministra sobre as nossas vidas. Pode ter certeza, irmão, que o guia da igreja é o Espírito Santo de Deus. E que quando você recebe algo que vem de Deus para a sua vida, pode ter certeza que é o melhor de Deus para você. O meu conselho é que você faça como eu, esteja aberto à ação do Espírito Santo. Creia que o Espírito Santo está guiando e que ele vai nos abençoar e que ele vai nos dar a direção verdadeira. Por que eu falei isso? Porque ele citou o texto que eu quero ler aqui com vocês como introdução a esta palavra. Aqui no Evangelho de Lucas, o Senhor, ele fala no capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Irmãos, nós vivemos na República Federativa do Brasil. Nós temos os poderes constituídos, como vocês sabem. Nós estamos dentro de um contexto. Só que, de forma invisível, mas real, nós estamos também no reino de Deus. O Senhor Jesus falou, o reino de Deus, ele está no meio de vocês. O reino de Deus está aqui, ó, entre eu e vocês. O reino de Deus, ele está aqui no meio de nós. Mas nós estamos vivendo aqui em Vitória, nós estamos aqui no estado do Espírito Santo. Como que eu posso entender o reino de Deus no meio de nós? Nós entendemos da seguinte forma, pela fé. A Bíblia diz que pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Quando você tem fé, você acredita naquilo que não se vê. Quando nós vamos aqui para Hebreus, nós vamos ver que no capítulo 11, quando ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mesmo que você não esteja enxergando, eu também não estou enxergando, mas o reino de Deus, ele está no meio de nós. Irmãos, eu já falei aqui no primeiro dia, se você quiser, você pode assistir novamente, está aí nos canais, nas redes sociais da igreja, ou no meu canal no YouTube, se você quiser ver. Eu expliquei exatamente essa visão de reino, o que é o reino de Deus no meio de nós. Eu quero que você compreenda o seguinte: um reino, ele se constitui em torno de um rei, e aqui na terra, ele abrange um território, ele abrange uma localização geográfica. Mas este reino que nós estamos falando dele, é um reino invisível, que está em todos os lugares, e que se você invoca o reino de Deus, ele se manifesta. Se você invoca o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele se manifesta. Ele se manifesta aqui, neste mundo, através do invisível. Quando a palavra de Deus foi dita, as coisas foram acontecendo, as coisas foram sendo criadas. E da mesma forma, nós como pessoas de fé, acreditamos que o reino de Deus, ele está se movendo agora, neste momento que nós estamos reunidos. E este mover do reino de Deus não está sendo visto, mas está acontecendo. Porque se você conseguir acreditar nas palavras de Jesus, que disse: o reino de Deus não vem com aparência. Ninguém vai falar: olha, o reino de Deus, ele é no endereço tal. O reino de Deus, ele é no endereço Y, ele é no endereço X. Não, o reino de Deus é onde você invocá-lo, em qualquer lugar. Você pode estar lá na África e invocar o reino de Deus, ele vai se manifestar. Você pode estar lá na Europa e invocar o reino de Deus, ele vai se manifestar. Assim como nós vamos invocar o reino de Deus aqui, e o reino de Deus se manifestará nas nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, ele deixou claro: ninguém vai dar um endereço para esse reino. Ninguém vai dizer que esse reino está em tal lugar para que todo mundo se mude para lá. Irmãos, aqui em Vitória, já aconteceu de uma determinada denominação, que dita evangélica, deles construírem uma espécie de um prédio e fazendo que os membros vendessem as suas propriedades para investir naquele prédio. E aí essas pessoas foram morar no mesmo prédio. As pessoas daquela denominação religiosa se reuniram morando no mesmo prédio para não se contaminarem com as pessoas ao redor. Depois parece que eles evoluíram para comprar uma fazenda, uma coisa assim. Assim como aqui em Vitória já teve, no mundo inteiro tem pessoas que pensam assim, de alugar um local ou de comprar um local e dizer: não, lá vai ser o reino de Deus, lá nós vamos estabelecer uma nova meta, um novo rumo, uma nova forma de ser. Tudo isso que está acontecendo nos nossos dias são coisas que você vê as pessoas dizendo assim: olha, o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está ali. Mas Jesus disse que o reino de Deus está entre vós. E quando Jesus fala isso, ele está mostrando para nós que onde você estiver, você pode clamar, você pode buscar, e o reino de Deus, ele se manifestará. A grande chave desta mensagem é a seguinte: como fazer o reino de Deus se manifestar? Como é que eu posso ver este reino em prática? Como que eu posso testemunhar as ações deste reino? No nosso mundo, nós temos leis que governam o mundo, como por exemplo, a lei da gravidade. Nós temos situações, por exemplo, nosso corpo precisa de água. Nós precisamos tomar água todos os dias, porque se nós não tomarmos água, fatalmente nós morreremos. Então nós temos algumas leis no nosso mundo, no nosso reino da terra, que elas precisam ser seguidas. No reino de Deus não é diferente. Jesus, ele foi o primeiro a inaugurar esta visão de ensinar o reino de Deus.
e mostrar que o reino de Deus pode acontecer. As coisas que são do sobrenatural podem se manifestar no natural. E Jesus provou isso com a sua própria vida. Porque ele desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou num corpo glorificado. Ele mostrou para a humanidade que existe um outro lado. Existe o sobrenatural, existe aquilo que eu não vejo, que eu não toco, mas que está acontecendo simultaneamente à nossa vida. Nós estamos agora aqui neste momento e o reino de Deus está se movendo, e o reino de Deus está acontecendo. Jesus, irmãos, nos ensina que através da oração, através da conversa com Deus, você manifesta o reino de Deus na terra. Irmãos, pensa numa coisa. Se alguém na rua, por exemplo, estiver conversando, hoje em dia tem muito isso, porque as pessoas usam fone de ouvido. E às vezes a pessoa está falando na rua, andando, falando, ela está ali com fone de ouvido, está falando com alguém, está com o celular no bolso, mas está falando com alguém. Hoje, você tem essa situação que é meio fora do comum. Mas imagine que a pessoa não está com fone de ouvido, não está com o celular na mão, no ouvido, mas ela está falando sozinha. Se nós observarmos isso, vamos falar assim, olha, esta pessoa não está bem, porque ela está falando sozinha, ela não está falando com ninguém, não tem ninguém perto dela. Aqui é que está o segredo. Só ora ao Deus Todo-Poderoso quem acredita que Ele existe. A maioria das pessoas não acredita em Deus. Às vezes eles acreditam num outro ser humano. Às vezes eles acreditam num homem que fala com Deus, ou numa mulher que fala com Deus. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu vou pedir para fulano orar, eu vou pedir para ciclano orar, porque eu sei que Deus ouve ele. Ele até acredita num Deus lá da outra pessoa. Mas é difícil você encontrar pessoas que dizem assim, ó, eu vou orar ao meu Pai que está nos céus, e o meu Pai que está nos céus ouvirá a minha oração. Esta é uma oração que você faz do seu particular. Não é uma oração que você vai fazer agora, mas você vai fazer ela no seu momento onde você estiver sozinho ou sozinha. E você vai falar com este Deus, mas não é aquela oração dizendo assim, olha, se o Senhor existe, não, é uma oração de certeza. Você crê que Deus existe, você crê que Deus é real, então você conversa com Ele. É assim que o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus se manifesta quando você não tem nenhuma condição. Irmãos, eu estava num local bem longe, numa cidade chamada São Félix do Xingu, no estado do Pará. Para você chegar lá, é um dia inteiro de ônibus, passando balsa, 2 rios você passa, e só estrada de chão, não existe nem sombra de asfalto, brita, nada disso. E eu estava lá, e aí, tem muitos anos isso, chegou o irmão e me deu um violão. O violão estava todo desafinado, eu estava sem nenhum diapasão, eu também não tinha muita coisa com essa coisa de afinar o violão, e eu tinha que fazer um culto lá na igreja, e o irmão deixou o violão na minha mão. A oração que eu fiz foi a seguinte, eu falei, Pai, o Senhor sabe que eu tenho limitações nessa questão de afinar o violão, não tem nenhum diapasão aqui, não tem nada que eu possa usar para poder afinar esse violão, não tem nenhum outro instrumento para eu pegar uma nota, mas eu peço que o Senhor me abençoe e o Senhor me ajude e eu consiga afinar esse violão. Aí eu fui lá, pela graça de Deus, por esta oração, afinei o violão, toquei, cantei, preguei, fiz o culto, terminou, acabou aquilo ali, e eu trago essa experiência para a minha vida. Naquele momento, eu não conseguiria resolver aquilo se não fosse através da oração, se eu não orasse, se eu não colocasse diante de Deus. Então o que eu fiz ali naquele momento? Eu falei, Senhor, aqui é a tua obra,
esta aqui é a tua igreja, e este violão é emprestado, e se eu não conseguir afinar esse violão, ele ficar desafinado, como que as pessoas vão te louvar? Como que as pessoas vão te bendizer? Uma coisa bem pequenininha, bem simplesinha. Mas o que eu quero mostrar para você, irmão? Em qualquer coisa, seja no mínimo ou seja no máximo, quando você ora, o reino de Deus se manifesta. Quando você abre a sua boca e fala com Deus, o reino de Deus se manifesta aonde você está. Por mais simples e pequena que seja a sua oração, o Senhor, Ele opera poderosamente na sua vida. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de diversos problemas. Entrou na igreja que eu estava aqui, em Taboazeiro, pertinho daqui, um homem, isso tem muitos anos. Ele chegou para mim, ele tinha saído aqui do Hospital das Clínicas, que você sabe que aqui faz exame para saber se a pessoa está com HIV. Eu não sei como que ele foi parar lá em Taboazeiro, eu não consegui entender. Eu estava com a janela, que eu morava embaixo da igreja, com a janela aberta. E esse homem chegou, ele passou, ficou andando. Depois, logo eu subi, abri a igreja. Eu já abri a igreja cedo, abri as portas, liguei os ventiladores, abri as janelas. E de repente aquele homem, ele volta, não sei se ele subiu o morro, se ele foi na casa de alguém, mas ele voltou e entrou dentro da igreja. Ele estava com o exame na mão e falou assim para mim: pastor, eu estive ali no Hospital das Clínicas e recebi o diagnóstico aqui de HIV. E assim, eu estou perdido, estou andando, eu não sei meio o que fazer, não sei qual vai ser a minha situação, mas eu quero que o senhor ore por mim. Se Deus me curar, através da oração que o senhor vai fazer, eu vou dar meu testemunho, eu vou seguir esse Deus, porque eu creio que Ele é verdadeiro. E eu falei: mas por que você veio parar aqui? Ele falou assim: olha, eu saí procurando uma igreja. Agora, para achar a igreja de Taboazeiro, ele teve que andar muito, porque é bem lá na ponta, quase subindo o morro. Então a pessoa tem que entrar para dentro do bairro. Eu, naquela hora que ele estava com aquele exame na mão, e eu falei: meu Deus, foi o Senhor que trouxe ele aqui para que o reino de Deus se manifeste. E o interessante é que não tinha ninguém na igreja, só estava eu e ele. E aí eu peguei e falei: então vamos orar. E eu orei da mesma forma lá do violão. Eu falei: Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa manifestar a tua presença. Se o Senhor trouxe esse homem neste lugar, esta aqui é a tua casa, essa aqui é a tua obra, esse aqui é o teu lugar, que o Senhor possa operar na vida dele, e que ele possa voltar, e que ele possa testemunhar, e que ele possa manifestar o seu poder. Só fiz essa oração, o homem agradeceu e foi embora, e não voltou mais, sumiu. Foi a única vez que eu vi ele naquele período. Depois de muito tempo, eu estou lá na igreja, esse homem chega num culto, participa do culto, e quando ele chega no final do culto, ele vem para mim e fala: o senhor lembra de mim? Eu falei: rapaz, eu não estou lembrado de você, porque eu vejo muitas pessoas. Ele falou: lembra naquele dia que eu cheguei aqui, que eu trouxe o exame, e que o senhor orou para mim? Eu falei: lembra? Ele falou: pois é, esse aqui, ele mostrou para mim, já é o terceiro exame negativo, desde aquela época. Ele falou: eu não voltei antes, porque tinha que esperar mais. Então ele fez um positivo e 3 depois dos meses que tinha que fazer, 3 negativos. Então, o que eu quero explicar para você, irmão? Essas coisas são coisas que eu guardo para mim como testemunho de que o reino de Deus é real. Deus, Ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Se você clama pelo reino de Deus, se você busca pela presença de Deus, Deus, Ele ouve e Ele responde a sua oração. Isso que eu estou falando aqui para você, eu poderia ficar contando vários testemunhos aqui para você, mas são coisas, irmãos, que nós carregamos na nossa vida, porque nós sabemos que Deus é real. Nós temos experiência com Deus. Eu não estou aqui, irmãos, para perder o meu tempo, apenas para passear. Muito pelo contrário, eu estou aqui para te dizer que o reino de Deus, ele está no meio de nós. Aquilo que no reino humano nós não temos capacidade de fazer, aquilo que você olhando não tem condições, não tem lógica. Deus, Ele não depende da lógica
Deus, ele não depende do 2 mais 2 são 4. A matemática de Deus é diferente, porque Ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. E quando Jesus, ele nos ensina a fazer isso, ele fala assim: vocês vão orar desse jeito. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O começo da oração é isso. Irmãos, nós estamos fazendo o nosso projeto de vida. Dentro dessa pasta do projeto de vida, você está preenchendo. Então aqui, olha, nessa folha que você preenche, você tem um espaço. Aí você vai colocar o seu projeto de vida na área espiritual. O que você vai fazer? Você vai dizer: Senhor, venha o teu reino na minha vida espiritual, venha os teus dons sobre a minha vida, venha a manifestação do teu Espírito. Na área ministerial, as pessoas que estão envolvidas com o ministério, seja o que for que você faça no serviço de Deus, você vai dizer: Senhor, venha o teu reino neste serviço que eu presto ao Senhor, nesta obra que eu faço para a tua glória. Na área familiar, a mesma coisa. Você vai dizer: Senhor, venha o teu reino sobre a minha família, venha o teu reino. Você vai colocando o nome dos seus familiares, aqueles que moram longe, aqueles que moram perto. Você vai dizendo: Senhor, venha o teu reino sobre o meu sobrinho, venha o teu reino sobre a minha sobrinha, venha o teu reino sobre os meus filhos, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre a casa daquelas pessoas que moram em outros estados. Você vai estar primeiro dizendo: Senhor, venha o teu reino. Aí depois você vai colocar os seus propósitos de oração. Na área sentimental é a mesma coisa. Você vai dizer sobre o seu cônjuge: venha o teu reino, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida dela. Você vai dizer da mesma forma na sua área profissional, naquilo que você trabalha. Quando você pisa a planta dos seus pés no local de trabalho, você vai dizer: Senhor, venha o teu reino sobre este local de trabalho, venha o teu reino sobre esta empresa, venha o teu reino sobre as pessoas que trabalham aqui, venha o teu reino sobre aqueles, ó Pai, que recebem os serviços que nós prestamos aqui. Tudo você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Através da oração, você manifesta o reino de Deus na área emocional. Coloca o Senhor à frente das suas emoções. Senhor, que venha o teu reino sobre os meus sentimentos, que venha o teu reino sobre os meus olhos, sobre os meus ouvidos, sobre o meu falar, sobre o meu tato. Venha o teu reino na parte emocional. Na área financeira da sua vida, a mesma coisa. Você vai dizer: Senhor, venha o teu reino sobre a vida financeira, venha o teu reino sobre o sustento que eu recebo, venha o teu reino, ó Pai, venha o teu reino. E você vai clamar pelo reino de Deus para o seu corpo, para a sua vida física. Você vai começar orando: Senhor, venha o teu reino sobre o meu corpo, venha o teu reino sobre a minha vida. Eu sei que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E você vai clamando, e o reino de Deus vai se manifestando. O reino de Deus vai se manifestar na sua vida, para você também ser uma pessoa que vai levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Porque quando você manifesta o reino de Deus vem sobre os seus colegas de trabalho, o reino de Deus vem sobre as pessoas que você anda com ela no ônibus, na calçada, no supermercado, numa loja que você entra. Venha o teu reino sobre as almas, sobre as vidas que o Senhor colocou ao meu redor. É assim, irmão, que você faz. Através da oração, você chama o reino de Deus para a sua casa. Você chama o reino de Deus para o seu trabalho. Você chama o reino de Deus para a sua vida. E aí, as coisas que vão acontecendo ao seu redor não serão mais na lei do reino material, mas na lei do reino espiritual. O Senhor vai intervir, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai operar. Irmão, quem crê em poder de Deus, quem crê na presença do reino de Deus, quem crê no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não vive pelo que ele está vendo, mas por aquilo que ele acredita. Senhor, eu creio que tu podes mudar esse quadro, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação, eu creio que o Senhor pode intervir, eu creio que o Senhor pode operar. Então você vai viver, irmão, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Eu já contei essa história para vocês e vou repetir ela agora. A minha esposa, ela foi roubada
chegou um homem com a faca e apontou a faca para ela e falou: me dá a chave do carro. Ela deu a chave do carro e o homem levou o carro. O que eu quero explicar para vocês, irmãos? O reino de Deus, ele está um pouco para além daquilo que nós pensamos. Quando ela subiu e ela estava nervosa, falou assim: sabe o que aconteceu? Levaram o carro, acabei de ser assaltada. E aí levaram o carro. Eu falei só para ela assim: olha, se foi Deus que deu, vai aparecer, ele vai ser devolvido. O carro estava com a gente há pouco tempo, era um carro zero e não tinha seguro, não tinha rastreador, não tinha seguro, não tinha nada. Ele estava com a gente, deveria ter umas 2 semanas, o carro novinho. E aí, ligamos para a polícia, a viatura veio, fez o registro ali, já passou para o CIODES, passou para todo mundo, placa do carro, modelo do carro e tal. No outro dia, isso era à noite, era umas 9h30 da noite por aí. No outro dia de manhã, ligaram já para ela, dizendo que tinha achado o carro lá em Vila Velha. E aí nós fomos para lá. Chegamos lá na delegacia, o delegado nos atendeu, fez lá o procedimento e entregou o carro para nós. Só que a grande surpresa do carro, irmão Wilson Roberto Carvalho Neves, é que quando nós ligamos o carro, ele saiu mais ou menos pertinho da reserva, só que ele estava com o tanque cheio. O policial que estava lá da ocorrência explicou para a gente o seguinte, que o bandido tinha acabado de sair do posto de gasolina, ele abasteceu o carro para sair, para andar, porque ele estava meio vazio. Então, irmãos, além de ter o carro de volta sem nenhum arranhão, sem nenhum problema, ainda foi devolvido com o tanque cheio. Isso, meus irmãos, é o reino de Deus. Não é uma coisa nossa, mas isso é real, irmão. Tem boletim de ocorrência, tem lá a gente buscando o carro. Não é uma história que eu estou inventando, que eu estou contando aqui para aumentar a sua fé. O que eu quero te explicar é o seguinte: em cada coisa que você faz, seja mínima ou seja grande, você precisa dizer: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando você chama este reino invisível, quando você busca a Deus por este reino invisível, quando você se coloca diante de Deus em oração, o Senhor te responde. Irmãos, uma coisa que você precisa entender, é que quem vai buscar o reino de Deus para a sua vida é você. Você precisa buscar o reino de Deus para você, para a sua família. Você precisa colocar Deus à frente de tudo que você vai fazer. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver fé, se você crer em Deus. Jesus falou: crede em Deus, tende fé em Deus. Por mais, irmãos, que nós passemos por dificuldades e por problemas, o Senhor está à frente de todas as coisas. Porque antes de você fazer qualquer coisa, você começa falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino aqui, Senhor. É o que? É uma cirurgia? Venha o teu reino, Senhor. É o que? É uma entrevista de emprego? Senhor, venha o teu reino sobre essa entrevista de emprego. O que é que você vai fazer? É um exame, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Toma a frente de todas as coisas, Senhor. Começa a agir de uma forma poderosa. Eu estou te ensinando, irmão. Eu estou te dando o segredo que Jesus ensinou. Você coloca o reino de Deus na sua vida à frente de todas as coisas. Mesmo que possa tudo estar em crise, tudo está complicado, tudo está difícil. Mas o Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que te guia. O Senhor é a sua segurança. O Senhor é a sua rocha. Por isso, irmãos, que nós estamos dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino, porque esse reino de Deus não tem barreiras, esse reino de Deus não tem nada que o segure, esse reino de Deus não tem nada que impeça ele de operar. Pode ser o que for, ele usa homens, mulheres, crianças, jovens. O reino de Deus, quando ele se manifesta, ele faz um rebuliço, ele muda tudo e Deus vai dando a direção. Irmãos, vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aqui mesmo,
em Mateus, no 6, só que o versículo 33, Jesus falando ainda, dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que Jesus falava eram de coisas materiais: roupa, calçado, comida, moradia. O Senhor está falando assim, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e o que você necessita para sobreviver nesse mundo, o que você necessita para abençoar outras pessoas, o que você necessita para ser bem sucedido, o Senhor te acrescentará, porque o reino de Deus não tem limites. O reino de Deus não tem um banco com um limite de depósito. O reino de Deus, ele não tem um lugar limitado. O reino de Deus é ilimitado. Ele entra em todos os lugares. Mas quem é que chama esse reino à existência? Somos nós. Através da oração. Irmão, se você hoje entendeu o que eu estou te falando, você vai ver que Deus vai abrir portas para você. Que Deus vai abrir novos cenários para você. Você vai ver novas coisas. Você vai estar diante de outras situações. Mas você precisa crer, irmão, que o reino de Deus é trazido para a terra, é manifestado na terra através da tua oração. Se você tiver fé para orar e falar: Senhor, esta causa está nas tuas mãos. Você podia chamar o pastor para orar? Podia. Você podia chamar o irmão para orar? Podia. Você podia vir aqui no culto de oração da igreja, terça-feira, 19h30 do Uniora? Podia. Mas naquela hora não dava tempo de ligar para o pastor, não dava tempo de vir na igreja. Mas aonde você estiver, você vai colocar nas mãos de Deus, e Deus vai agir. O reino de Deus vai se manifestar. E você vai lembrar assim: olha aquela palavra, o reino de Deus se manifestou. Mesmo, irmão, olha, muitas vezes a gente prega a palavra e parece que ela não tem resultado nenhum. Eu sou pregador da palavra, eu posso falar isso. Mas depois de um tempo, é como uma semente a palavra. Ela cai no solo. E chega uma hora que o Espírito Santo, ele vai até você e lembra você da palavra. E aí o Espírito Santo opera através da sua vida. Então você não precisa ficar preocupado em que momento que você vai utilizar isso, em que hora que você vai utilizar isso. Todos os dias você precisa ter um compromisso de invocar o reino de Deus, de chamar o reino de Deus, dizer: Senhor, venha o teu reino. Você começa orando assim, sempre: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e venha o teu reino, aqui, neste lugar, neste momento, nas nossas vidas, o reino de Deus se manifestará, o reino de Deus abrirá as portas, o reino de Deus agirá, o reino de Deus se manifestará. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos.